Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: qual é o legado de FHC no Brasil? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aqui aparecendo na tela do vídeo como QR Code. Note, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um dos maiores canalhas da história brasileira, completou 92 anos e segue o mito sobre a FHC, né? FHC como grande estadista, FHC como grande democrata, FHC como consolidador de instituições. Mas qual foi o papel de FHC? Vamos lá. O objetivo desse vídeo é fazer um resumo. Então, se eu fosse entrar em temas específicos, eu iria levar muito tempo. Começando com a primeira coisa, o FHC combateu a hiperinflação. Teotônio dos Santos, no livro Teoria da Dependência, Balanço e Perspectivas, está aparecendo aqui na tela para vocês verem, ele mostra como até o começo dos anos 90 havia uma tendência mundial de hiperinflação. E vários países do mundo conviviam com hiperinflação. Isso era uma tendência global. A maioria dos países, inclusive, tinham inflações acima de 10%. E isso mudou a partir de 93, 94. Então a tendência foi a redução global dos níveis de inflação. Claro que isso se particulariza em cada um dos países. Mas não é que a FHC tenha sido um gênio, um mágico. A FHC não, foi o governo Itamar Franco, né? Que pensou o Plano Real e conseguiu acabar com um problema que ninguém conseguia. Não. Aqui no Brasil se particulariza uma tendência global de redução da inflação, de fim da superinflação. Claro que existem aspectos específicos na política econômica do Plano Real que ajudam a explicar esse processo. O Plano Real está longe de ser o sucesso que pintam. Repito, não vou poder destrinchar detalhes sobre isso, mas tem um artigo do João Sixu, publicado na revista Carta Capital. O João, que inclusive é um acadêmico, que tem várias pesquisas, vários estudos sobre a inflação brasileira e sobre o Plano Real, que desmonta o mito do Plano Real do governo FHC. Está aparecendo aqui na tela, vou colocar na descrição do vídeo para vocês lerem. Então, a primeira coisa, é falso que FHC meio que foi um gênio, um super mágico, alguém que finalmente conseguiu controlar a inflação brasileira que ninguém conseguia controlar. Pelo contrário, a mídia burguesa adora falar que Lula pegou um cenário internacional muito favorável quando ele entrou na presidência por causa do aumento do preço das commodities. Isso é verdade. Só que FHC, final do governo Itamar, começo do governo FHC, final do governo Itamar, começo do governo FHC, também pegou uma conjuntura muito favorável em que vinha num processo de redução global da média de inflação, o que ajudou o controle da hiperinflação no Brasil. Esse dado normalmente é ignorado nesses debates. Vou colocar aqui até um gráfico que está no livro do Teotônio dos Santos, que é os índices de inflação da América Latina. A foto não está tão boa porque eu estou tirando uma foto do gráfico do livro, mas vocês vão perceber, bota o gráfico na tela aí, Maxwell, por favor, que a redução da inflação é uma tendência global, em toda a América Latina, né? Os dados estão aí disponíveis para quem quiser ver. Aliado a isso, durante o governo FHC, a média da inflação foi quase 10% ao ano. Durante o governo FHC, o Brasil tem uma das maiores taxas de inflação do mundo. E aí, galera, vamos lá, viu? Comparando o governo Lula com o governo FHC, por exemplo, a média de inflação do governo FHC foi maior. Aí, claro, alguém pode dizer assim, Jones, mas foi muito menor do que na década de 80. É verdade. Seguindo a tendência global de redução da inflação e liquidação dos regimes de hiperinflação. É verdade. Só que a média de inflação do governo FHC foi quase 10%. A gente teve uma das maiores inflações do mundo. Então, nem esse sucesso, o controle absoluto da inflação, isso não se sustenta com base nos dados. Segundo aspecto, a FHC criou uma moeda forte. Veja, a premissa teórica do Plano Real era um real sobrevalorizado frente ao dólar, uma valorização, inclusive, artificial, sustentada pela atração permanente de capitais estrangeiros a partir da maior taxa de juros do mundo, o que provocou efeitos devastadores na estrutura produtiva do Brasil. E mesmo assim, em 8 anos de governo FHC, a moeda foi desvalorizada 4 vezes e teve o famoso episódio, que estava claro
que o real estava com uma sobrevalorização artificial. O governo segurou até passar a eleição de 98 e depois que veio a eleição praticou uma brutal desvalorização da moeda, fazendo com que o real, que estava quase pareado com o dólar, chegasse a R$4, o que provocou uma quebradeira na economia, um desemprego gigantesco. Então assim, chamar uma moeda de forte que é desvalorizada 4 vezes em 8 anos, sem nenhum tipo de planejamento de comércio exterior, de política industrial, de exportação, de nada, é uma piada, né? Uma piada. Aliado a isso, foi no governo FHC que foi consolidado esse modelo neoliberal de especialização produtiva primária exportadora. Então o Brasil vinha num processo de industrialização capitalista dependente, aumentando a proporção da indústria no PIB nacional. Isso desaba no governo FHC. Ele cria a Lei Candir, que isenta de imposto exportação de commodities, de minério, de carne de vaca, de soja, dá vários privilégios tributários, incentivos múltiplos ao agronegócio, à mineração, né, as atividades ligadas à renda da terra, na ideia de que não, as exportações vão ser turbinadas, isso vai atrair capital estrangeiro suficiente para fechar a balança de pagamentos do Brasil. Isso nunca aconteceu e o Brasil, durante os 8 anos de governo FHC, manteve uma sensação de equilíbrio mais ou menos artificial na balança de pagamento a partir da maior taxa de juros do mundo, atraindo capital estrangeiro, capital especulativo, que não contribui em nada para crescimento da economia, desenvolvimento da atividade produtiva, melhora da qualidade de vida do povo, nem nada disso. Outro mito é que o governo FHC foi um exemplo de responsabilidade fiscal. Esse em si é uma piada, né, gente? FHC elevou a carga tributária sobre o PIB, vendeu mais de 100 bilhões em ativos do Estado, fez uma farra de privatização, a Privataria Tucana, em que um dos episódios mais emblemáticos é a privatização da Vale do Rio Doce, que até então era a maior mineradora do mundo, vendida a preço de banana. E qual foi o resultado no final? A dívida pública saltou de 60 bilhões de dólares para 850 bilhões de dólares em 8 anos de governo. Então o sujeito, veja, não construiu nenhuma universidade, não construiu nenhum museu, não construiu nenhuma escola técnica, deprimiu a capacidade da saúde, deprimiu a infraestrutura, estava tudo abandonado, portos, aeroportos, estradas, universidades, hospitais, centros de pesquisa, vendeu tudo que podia, privatizou mais de 100 bilhões em ativos do Estado, a maioria entregues de graça. No final, a dívida pública salta de 60 bilhões de dólares para 850 bilhões de dólares. Não constrói nada. Não constrói infraestrutura, não constrói saúde, não constrói educação, não constrói cultura, não constrói um complexo nacional de ciência e tecnologia, não melhora a capacidade de defesa, de monitoramento de fronteiras, tecnologia aeroespacial, nada, nada, nada. 8 anos de governo sem construir nada. E a dívida pública explode. Repetindo, ela passa de 60 bilhões de dólares para 850 bilhões em 8 anos. E uma dívida pública majoritariamente em dólar, moeda que a gente não controla, o que aumenta a vulnerabilidade externa do país, né? O que faz com que o país fique mais dependente dos choques externos do mercado mundial e o que fez com que o país várias vezes fosse recorrer de pires na mão ao FMI. FHC, por exemplo, foi pedir 20 bilhões de dólares de empréstimo ao governo dos Estados Unidos, na época o presidente era Bill Clinton, e 10 bilhões ao FMI. Um empréstimo basicamente para o país meio que não quebrar. Porque quando o país tem dívida em moeda externa, moeda que ele não imprime, que ele não tem soberania monetária, a possibilidade do país quebrar efetivamente, ficar sem dinheiro para honrar sua dívida, existe. O que não existe quando a dívida é majoritariamente em moeda nacional, em moeda que a gente emite, que a gente tem soberania monetária. Então qual é o saldo do governo FHC? O saldo do governo FHC é manter uma das maiores taxas de inflação do mundo, sempre próximo de 10%, é ter desvalorizado a moeda brutalmente 4 vezes em 8 anos, é ter privatizado tudo que você imaginar, fragilizando a soberania nacional do país, fragilizando nosso aparato produtivo, é ter pipocado a dívida pública sem construir nada, sem construir um hospital, sem construir uma escola, sem construir um porto, sem construir um novo aeroporto moderno e tal, assim, país no buraco, é ter
não avançado significativamente em nada, nem saúde, nem educação, nem assistência social, nem saneamento básico, nem acesso à água potável, nem eletrificação do campo, nem nada, é ter deixado uma dívida majoritariamente em dólar, é ter reduzido o papel da indústria no PIB brasileiro, é ter acabado com a capacidade de planejamento estatal de longo prazo, é ter precarizado os serviços públicos e, ao final do governo FHC, apenas 27% da população aprovava o governo. Tinha uma epidemia de desemprego, uma fome gigantesca. Centenas de crianças morriam todo dia ao final do governo FHC de fome, de desnutrição, sabe? Então, como é... Veja, é muito doido, né? FHC foi um exemplo de responsabilidade fiscal. Pô, o cara pega uma dívida de 60 bilhões de dólares, entrega 850 bilhões, nesse meio tempo não constrói nada, privatiza tudo que consegue, pipoca a dívida pública e ainda mais a dívida pública em dólar, entrega o país com uma moeda vítima de ataques especulativos, com a inflação crescendo, com o desemprego pipocando, com a fome comendo no centro, sem capacidade produtiva para nada, com os aeroportos caindo aos pedaços, portos caindo aos pedaços, sabe? Tipo, a infraestrutura altamente defasada, as BRs todas fodidas, hostilizando constantemente o funcionalismo público, sabe? Sem construir uma universidade, presidente sociólogo, sem construir uma universidade. E esse é o exemplo de responsabilidade fiscal, esse é o exemplo de estadista. FHC, isso sim, ele é o grande intelectual e organizador político da classe dominante. Ele é o grande responsável pela montagem do modelo político e do modelo econômico neoliberal, capitalista, dependente, rentista e primário exportador que está vigente até hoje. Então, a ideia de destruir a capacidade produtiva da economia brasileira, destruir a capacidade de planejamento do Estado, entregar os principais setores, geradores de renda, de excedente econômico, mineração, telecomunicações, infraestrutura, uma parte da cadeia produtiva do petróleo e gás para as mãos do capital, normalmente capital estrangeiro, precarizar os serviços públicos, fazer do serviço público uma fonte de lucro privado a partir de terceirização, quarteirização, OS, tudo que você imaginar, atacar as condições de vida da classe trabalhadora, aumentando sempre mais a exploração da classe, tudo isso está aí vigente. Foi um pouco atenuado durante os períodos Lula, depois foi aprofundado, radicalizado com um golpe de Temer, radicalizado com o governo Bolsonaro, mas dos marcos estruturais, o modelo montado pelo FHC está aí até agora. Tanto que ninguém mexe no poder do setor primário exportador, cheio de privilégios tributários, nas taxas de juros exorbitantes como forma de atrair capital estrangeiro para criar uma falsa sensação de alívio na balança comercial, na balança de pagamentos, né? Criar uma falsa sensação, inclusive, de consumo, no modelo de regressão produtiva permanente da economia brasileira e na incapacidade de capturar via Estado, via fundo público, os setores de maior renda para fazer uma política planejada de aumento da complexidade produtiva. Então, assim, FHC realmente é um cara que a burguesia brasileira tem que louvar, porque a obra de FHC segue aí, né? É um país dependente, é um país subdesenvolvido, é um país sem soberania, é um país com subsoberania nacional, de joelhos para o imperialismo, dominado pela burguesia interna, cada vez mais reacionária, e que pratica uma política de guerra permanente contra a maioria do povo, contra o povo trabalhador. Um país que não oferece emprego, que não oferece comida, que não oferece saúde, que não oferece cultura, que não oferece lazer, que não oferece qualidade de vida para a maioria do seu povo. Pelo contrário, só superexploração, barbárie, violência e serviços precários. Então, realmente, a classe dominante tem muito que louvar a FHC. A gente não tem nada que louvar a FHC e tem que dizer, FHC é um inimigo do Brasil e esse país não vai ser um país digno para a maioria enquanto a gente não destruir o legado da FHC. Destruir a era FHC é uma tarefa de todos os comunistas e todos aqueles e aquelas que defendem a Revolução Brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.